Oi, turma, boa tarde, tudo bem? Bom, então, como combinado, eu tô gravando esse vídeo, né, para fazer a explicação para vocês do que são os deltas e do que são os IPLs. E como é que vocês devem se proceder em relação à segunda etapa da nossa atividade. Primeiro de tudo, a nossa primeira atividade é relacionada a uma das primeiras técnicas, né, da área investigativa, da área criminal, dentro da ciência forense, que é a datiloscopia. O que é a datiloscopia? A datiloscopia, ela é a investigação, né, e a identificação de um ser humano através das suas digitais, tá? Um dos primeiros estudiosos nessa área foi o Sir William, tá? Ele foi um dos primeiros a investigar essa área sobre a datiloscopia, né? E o que ele falava em relação a isso? Que as nossas impressões digitais, elas não sofrem nenhuma mudança ao longo, no decorrer da nossa vida, né? O que nós chamamos aí de imutabilidade. Então, ele defendia que as nossas digitais, elas são imutáveis, ou seja, elas não passam por nenhuma mudança ao longo da nossa vida. Em contrapartida, né, porque como ele abriu os estudos em relação à datiloscopia, vários outros estudiosos começaram a se interessar por essa área. E um dos outros, né, estudiosos foi o Arthur Coleman, que defendia a perenidade, ou seja, ele dizia que as nossas impressões digitais, elas são formadas a partir da gestação, né? Então, desde lá do ventre da mãe, as nossas digitais, elas são formadas, né, pelo 6º mês de gravidez, tá? E aí, através desse estudo, eles começaram a identificar e dar nome aí na datiloscopia sobre os deltas, né, e as técnicas de IPL. O que são os deltas, tá? Os deltas, eles são aquelas curvas, né, que nós formamos nas nossas falanges, tá? Nas nossas falangetas aí, tá? Ou seja, nos nossos dedos, né? São os desenhos que formam as nossas digitais. Como as nossas digitais, elas não são parecidas, né? Há como se descobrir, por exemplo, na cena de um crime, seja ele com uma vítima ou não, né? Seja, por exemplo, uma cena de um roubo, no qual eu não tenho os criminosos daquela cena ali não foram pegos, por exemplo, em flagrantes, eu tenho como identificar, né, através das impressões digitais. Então, é claro que existem várias técnicas de investigações, mas uma delas é justamente a datiloscopia, né? Eu vou verificar se naquela cena daquele crime há impressões digitais, tá? E comparar essas impressões digitais onde? Num banco, né, de dados. Onde fica esse banco de dados? Quando nós vamos lá tirar a nossa carteira, a nossa identidade, nós deixamos lá nossas impressões digitais, né? Nós vamos imprimem as nossas impressões digitais, a gente passa lá numa tinta e isso fica marcado lá numas folhas especiais e fica arquivada, né? Por que isso? É só, claro, no caso de um crime, né, seja ele sequenciado aí de uma vítima ou não? Não. Pode ser, por exemplo, um acidente, né? E aí o corpo, ninguém consegue reconhecer aquele corpo. Como é que uma das primeiras coisas que vão ser feitas para a identificação desse corpo vai ser recorrer às nossas impressões digitais. Não temos a impressão digital, nós vamos para a arcada dentária. Não tem a arcada dentária, o DNA, né? E assim por diante. Por quê? Porque nós temos impressões digitais diferentes, arcadas dentárias diferentes, né? DNAs diferentes, que são nossos códigos, né? A nossa identificação está exatamente nessas impressões, nesse DNA, nessa arcada dentária, tá? Então,
datiloscopia, ela serve justamente para isso. Para que numa área lá de um crime ou de um acidente, eu consiga recolher essas impressões digitais, identifique esses deltas, são esses deltas que vão nos dar a nossa identificação, tá? Porque esses deltas são essas linhas que vão ser diferenciadas e que vai fazer com que eu compare uma impressão com a outra e identifique quem é o autor daquele crime, tá? Ou quem é a vítima daquele acidente, por exemplo. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês, ó, alguns exemplos de alguns deltas, tá? Ou seja, das linhas das impressões digitais. Então, aqui, ó, eu tenho aqui uma prisilha interna, tá vendo? Eu tenho aqui uma impressão digital. E nessa impressão digital, o que que eu identifiquei? Que essas curvas, tá vendo? Essas linhas, elas estão do lado de esquerdo para dentro, né? Entrando aí ou saindo do lado da parte interna para a parte externa, que é o lado esquerdo, tá vendo? Então, elas são formadas a partir daqui, ó, tá vendo? Ó. Se a gente for identificar todas elas, é claro que ele pegou no geral, né? A maior parte aqui, ele pegou no miolo aqui, ó, na parte interna. Mas ela é um tipo de arco, ó, tá vendo? Meio de lado, né? Saindo pro lado esquerdo. E que as outras linhas, olha, elas têm tendências a subir, a fazer uma outra curva, tá vendo? Ó? Ou outras arqueadas, deitadas. Então, ele fez a identificação dessa impressão digital dessa maneira, porque é assim que ela se forma. Olha uma outra aqui, ó, tá vendo? Essa já é o contrário, ela já é uma prisilha, a gente chama de prisilha externa, porque ela vem mais do lado, tá vendo? Direito, né? Ó. E ela é mais fechada, tá vendo que ela é mais fechada aqui, ó, de um arco para o outro, eles vão se encontrando, tá, ó aqui, ó, esse encontro, né? Fora isso, essas outras aqui, ó, elas estão tendendo para esse lado, ó, triangular aqui também, tá vendo, ó, triangular. Aqui, essa falange aqui, eu já tenho, um delta circunferencial, tá vendo? Ó, em forma de circunferência, faz aquele, tem uns que parece caracol, né? Tem outros que parecem um labirinto, vai saindo e vai formando um caracol cada vez maior, né? Então, aqui, ó, você tem linhas tendenciosas para cima e arqueadas para baixo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e a principal aqui, ó, na forma de circunferência. Essa daqui você já não tem, ó, essa identificação como aqui, ó, de lado, tá vendo? Nem do lado direito, nem do lado esquerdo você tem isso daqui, ó. Mas você tem esse arco aqui, ó, central, tá vendo? De forma que uma é bem um pouco separada da outra, ó. Mas ela vai formando um arco, ó. Só na parte interna dessa falange, tá vendo? Então, isso daqui que são os deltas. Então, é isso que eu quero que vocês façam na nossa atividade. Que vocês imprimam as digitais de vocês, passam aí a tinta, né? Imprimam isso numa folha de papel e descrevam os deltas de da digital de vocês. Principalmente a do polegar, tá? Uma das principais. Então, eu quero que vocês identifiquem o delta das digitais de vocês. Por que isso? Primeiro, para que vocês se identifiquem, né, com a primeira área investigativa da área forense, tá? Da ciência forense, né? Que é a datiloscopia. E para que vocês consigam compreender o que é o delta e como é feito a identificação desse delta, tá? E depois, é óbvio, a gente vai fazer aí um trabalho, nós vamos juntar todas essas digitais e vamos fazer aí um comparativo das digitais. Será que realmente as digitais, elas são diferentes? Será que esses deltas são diferentes? É esse delta que vai nos diferenciar a digital um dos outros, tá? Então, por isso que eu pedi para que vocês fizessem essa atividade, tá bom? A pesquisa e, em sequência, a identificação do delta de vocês, para que a gente depois possa comparar um delta com o outro. Além de vocês se familiarizarem, né, com a linha investigativa, com uma das primeiras linhas investigativas da cena de um crime ou de um acidente, por exemplo, que é a datiloscopia, ou seja, a identificação do ser humano através da sua
digital. E aí eu pedi para que vocês também pesquisassem sobre o IPL. O que é o IPL? São as impressões papilares latentes, tá? Ou ocultas. As impressões papilares, ou seja, papilar aqui, ó, as impressões elas podem ser latentes, ou seja, quando ela fica visível. Então, por exemplo, eu tô lá numa cena de um crime, de repente eu esqueci, passei a mão em algum local, borrei o dedo em alguma tinta, então aquela impressão digital ela ficou visível, ela ficou impressa em algum lugar, ou de repente ela tá manchada lá de sangue, ela tá visível, tá? Então eu chamo isso de impressão papilar latente, aquilo que é visível. E a impressão papilar oculta é a identificação desses deltas, né, dessa impressão digital através de substâncias químicas que são excretadas, né, pelo suor ou pelas glândulas sebáceas e assim por diante. Então eu tenho como identificar, né, essa impressão ou os vestígios dessa impressão digital através dessas substâncias químicas, tá? Que é o suor, ou por alguma outra glândula, alguma outra secreção que ocorra, tá bom? Então, eu vou identificar através da composição química. Aí eu chamo isso de impressão papilar oculta. Ou seja, eu não tenho ela visivelmente, mas eu vou identificá-la através lá do suor, da substância química que foi liberada lá no momento, tá? Daquela cena, daquele crime ou daquele acidente, tudo bem? Então, turma, assim, eu espero que vocês gostem do trabalho, a gente vai avançar muito mais nessa área CSI, né? Que é bem interessante aí, da área de criminalística, da área de ciências forense, né? Eu quero que vocês descubram que a ciência forense também ela não está somente relacionada à área de crimes, né, ou de acidentes, ela está também ligada a outras áreas investigativas, mas que uma das principais ferramentas que nós temos dentro da ciência forense, principalmente da criminal, é a datiloscopia, que é a identificação dos corpos dos seres humanos, né, na área de um crime através das digitais. Então, quero que vocês compreendam muito bem como se faz a identificação dessas digitais, para que quando a gente for formar a nossa cena criminal, vocês consigam identificar o criminoso, né, o autor daquele acidente ou daquele crime, através das impressões digitais também, que é uma das técnicas que a gente está aprendendo, tá bom? Eu espero que vocês gostem da explicação e qualquer outra dúvida me procurem no particular, tudo bem? Beijos, beijos, turma. Eu espero que vocês gostem aí dessa área, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, tchau!